Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre algo essencial, tanto para quem tem loja física, quanto para quem tem um e-commerce, que é a precificação de peças com desconto sem ter prejuízo. Nós vamos entender as estratégias para conseguir aplicar esse desconto sem perder dinheiro e também quando, em alguns casos, o prejuízo pode ser uma estratégia necessária, como em uma queima de estoque. Bom, fica comigo até o final que essas dicas podem salvar o seu caixa. Antes de falarmos sobre desconto, é importante você entender todos os custos que você tem com o seu negócio. Por exemplo, se você comprou um produto por R$ 50 e vende por 100, você não teve um lucro de 50%, embora a maioria ache isso. Por quê? Quando a gente fala de venda, a gente tem que considerar não só o custo do produto, a gente precisa considerar o custo do marketing, o custo do frete, o custo da embalagem, o custo dos impostos, o custo de plataforma se você usa um marketplace. Tudo isso precisa ser considerado. Então pode acontecer, nesse exemplo mesmo que eu dei dos R$ 100, que ao invés de você descobrir que teve R$ 50 de lucro, você descobrir que foi R$ 20 no final de tudo. Ou até menos. Por isso, nossa primeira regra é, você precisa entender todos os seus custos, até para saber qual a margem mínima que você precisa operar, mesmo quando você estiver aplicando um desconto. Então já dedique um tempo para conhecer esses seus custos mesmo. Agora que nós já entendemos a importância de conhecer bem esses custos, vamos falar sobre a estratégia para aplicar esses descontos de forma mais inteligente. Quando pensamos em descontos, precisamos levar em conta dois pontos principais. Primeiro, manter a margem mínima de lucro, como a gente conversou, e manter a atratividade dessa oferta que estamos fazendo. A forma mais segura de aplicar descontos é trabalhar em cima da sua margem. Vamos voltar naquele exemplo anterior do produto de R$ 100. Se eu descubro que minha margem ali é de R$ 20, eu já sei que, a menos que eu queira de fato assumir um prejuízo, esse produto não pode ser jogado para baixo de R$ 80. Por quê? Eu já vou estar trabalhando com prejuízo se eu faço isso. Então a gente conhecer essa margem nos possibilita isso. Vou passar uma fórmula simples que pode te ajudar nessa parte dos descontos. Primeiro, defina o preço atual da peça e seu custo total em cima dela. Segundo, aplique o desconto e veja qual será a sua nova margem de lucro. Se essa nova margem cobrir os custos e ainda gerar lucro, esse desconto pra gente é viável. É uma coisa simples, mas que já vai te ajudar a ter essa noção, sabe? Se esse desconto é válido ou não. Se você perceber que esse desconto está invadindo a sua margem de lucro de forma que você tenha que assumir um prejuízo, talvez seja interessante pensar em alguma outra estratégia. Por exemplo, um leve mais, pague menos, onde esse desconto vai ser diluído na quantidade total de peças, sendo para você mais interessante. Tá, mas como eu falei no início, existem alguns casos que pra gente pode ser viável assumir esse prejuízo. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Quando isso é necessário? Quando a gente tem um estoque parado há muito tempo, pode ser que seja interessante a gente fazer essa queima de estoque assumindo um certo prejuízo, porque a gente consegue gerar caixa e rodar o estoque, não deixar aquelas peças paradas. Por quê? Estoque parado é dinheiro parado, não faz sentido para o negócio. Então, em alguns casos, sim, vai ser necessário a gente reduzir muito. Se você perceber que já tem muito tempo daquele estoque parado, a gente precisa fazer ele rodar, até para que você tenha caixa para entrar com novas coleções. Aqui a ideia é bem simples. Se você tem produtos parados há muito tempo, seja porque se tornaram irrelevantes ou por sazonalidade, por exemplo, uma coleção de carnaval, agora que a gente já está em outubro, não faria muito sentido. Então essa peça dificilmente vai rodar naturalmente. Por isso a gente precisa entrar com essas estratégias, principalmente se você tem custos com depósito para estoque ou custos de armazenagem no geral. Então nesses casos se torna ainda pior manter esse estoque grande parado. Nesse tipo de situação é melhor gerar fluxo de caixa com a liquidação agressiva, mesmo você assumindo um prejuízo pequeno por peças, porque te permite liberar capital que estava travado e girar o estoque, trazer peças novas e investir naquilo que tem mais saída. Agora, uma dica importante dentro dessas oportunidades de queima de estoque é, se possível, use essa queima de estoque para fidelizar um cliente. Aquele lead que ainda não era cliente, aquele cliente que já está há muito tempo sem comprar, a gente pode oferecer descontos para que eles o utilizem também nas próximas compras. Não tão agressivo quanto nessa ação, mas para que ele volte a se tornar cliente. Isso nos ajuda a diminuir o impacto daquele prejuízo financeiro e nos ajuda também a aumentar nosso LTV desse cliente, fazendo ele comprar mais vezes, trazendo maior lucro nas próximas compras dele para a loja. Agora que a gente entendeu as duas situações de quando assumir ou não um prejuízo, vamos recapitular para concluir o nosso vídeo. O ponto principal é,
Aplicar descontos pode ser uma excelente estratégia para o seu negócio, mas exige contas, cálculos para ter certeza que isso está sendo feito da maneira correta. A gente precisa entender os custos, entender nossa margem e, a partir disso, trabalhar em cima dessa estratégia. Só lembrando que, em alguns casos, também pode ser necessário assumir um certo prejuízo para que mantenha ou recupere a saúde financeira do seu negócio, através desse giro de estoque e geração de caixa. Se você gostou dessas dicas e quer mais conteúdo sobre como gerir sua loja da melhor forma, sobre estratégias de marketing principalmente, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!